Estamos iniciando mais uma gravação, mais uma entrevista nesse podcast, trazendo mais uma vez a temática saúde mental. E é importante ressaltar que nós teremos 4 programas de saúde mental, pela sua importância, pela necessidade de se discutir esse assunto. E a cada convidado, obviamente, teremos mais informações, mais conhecimentos para serem passados e recebidos. Para que nós possamos ter sucesso com isso, contamos com o apoio do Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará, o SINDEJU, onde a Conhecimento e Ciência Editora Científica e a Escola ENEAP promovem esse podcast. E para abrilhantar esse momento, é muito importante contarmos aqui com a nossa psicóloga, Maria do Carmo Brito dos Santos. E já de antemão agradecer a sua disposição de estar aqui com a gente, contribuindo. Quero apresentar aqui a nossa convidada, que é psicóloga clínica e hospitalar, com especialização nas 2 áreas. Formou-se na primeira turma de Psicologia da Universidade Federal do Pará em 1978. Portanto, atua como psicóloga há 46 anos. É também a primeira psicóloga hospitalar da região norte, tendo atuado por 35 anos no Hospital Beneficente Portuguesa. Como psicóloga clínica, possui vasto conhecimento não só no diagnóstico, como no acompanhamento psicoterápico de transtornos do neurodesenvolvimento, em especial TDAH e TEA. Por aí você vê esse currículo maravilhoso, essa experiência maravilhosa da nossa convidada. Então, de antemão, doutora Maria do Carmo, muito obrigado por estar aqui e passo a palavra para as suas considerações iniciais antes de eu provocá-la na primeira questão. Ok. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. É um prazer realmente imenso e principalmente falar desse assunto que é os transtornos do neurodesenvolvimento. E principalmente o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno da atenção e da hiperatividade. E hoje a gente vê quanto existe essa demanda, tanto no consultório, tanto para acompanhamento e, sobretudo, para avaliação. Porque, assim, Ricardo, hoje em dia, os adultos estão sendo diagnosticados com transtorno do espectro autista ou com TDAH. Né? Nem todos descobriram isso na infância, que a gente vai falar sobre, principalmente, o transtorno do espectro autista, o TEA, que assim, o quanto isso foi ampliando com a mudança da denominação. Antigamente se falava autismo, tá? E aí, nesse autismo, eu vou te explicar um pouquinho para você, a gente via mais aquele autismo clássico, né? Que foi o descrito por Kremen, que é aquele não verbal, que tem déficit intelectual, que não tem nenhum tipo de interação. E isso foi aumentando. A partir do momento que o espectro aumentou, então estendeu do nível 1, que é o nível de suporte 1, que é o leve, até o severo, que é o nível de suporte 3, quantas pessoas foram incluídas nesse espectro? Muito bem. Nós vamos aprofundar isso no decorrer da entrevista e eu quero trazer aqui a temática dessa primeira abordagem. Caracterização da saúde mental e transtorno do neurodesenvolvimento. Caracterização da saúde mental. Como primeira indagação, nós queremos saber, doutora, como você caracteriza a saúde mental, especificamente relacionada aos transtornos do neurodesenvolvimento infantil, como TEA e TDAH, e o que você acha disso? O que está acontecendo, que você já começou a falar na sua introdução, né? Primeiro, assim, a gente nem fala mais só em infantil, porque a quantidade de descobertas de TEA e TDAH adultos tem sido muito intensa. Então, assim, e esses 2 transtornos de desenvolvimento, tanto TEA como TDAH, eles sempre vêm acompanhados de outras comorbidades. Por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é muito comum vir o TDAH junto, em alguns casos, e até um déficit intelectual, e inclusive batendo também na saúde física, porque alguns testes têm problemas de convulsão, e aí complica. E o TDAH, tem assim, o maior estudioso do TDAH no mundo, que é o Russell Barkley, que ele descreve que
80% dos TEAs, dos TDAHs, eles têm 1 ou 2 transtornos mentais. O mais, 70% o TDAH vem acompanhado de transtorno da ansiedade e 40% vem acompanhado de transtorno depressivo leve. Então, vocês veem que não é só o desenvolvimento que é atingido, né? Não é só o funcionamento mental, como se processa, porque é uma alteração na neurologia mesmo. O TDAH, por exemplo, a gente sabe que é uma alteração no lobo frontal. Tá? E o TEA não tem ainda a causa, tem várias causas que a gente vai falar sobre isso, mas uma das que colocam é a genética. Tá? Também no TDAH. Né? A gente vai especificar melhor. Então, como isso atinge a saúde mental toda? Porque quando você detecta que ou a família detecta que foi diagnosticada ou com TEA ou TDAH, seu impacto, a gente vai falar mais sobre isso. Então, isso mexe também com a dinâmica familiar e adoece também a dinâmica familiar. Mexe com tudo, porque é muito complicado, não é fácil lidar com as crianças e adolescentes com esses transtornos. Né? Muito bem. Partindo dessa introdução que a gente já vê da complexidade que é esse assunto, né? Como você avalia a situação desses transtornos hoje no Brasil? Né? As pessoas, dependendo de faixa etária, no contexto mais geral, já que a gente tem constantemente ouvido na mídia que saúde mental ou a falta da saúde mental já é um problema de saúde pública. Né? Como você vê isso no Brasil? No caso específico, tanto do TEA como do TDAH, ele vai envolver a saúde pública e vai envolver também a educação. Tá? Porque a gente precisa trabalhar com as crianças ou adolescentes com todos os 2 transtornos, com inclusão e um trabalho na escola. Inclusive, as crianças com TEA vão precisar de um suporte de um assistente terapêutico. E, por exemplo, eu tenho alguns adolescentes que eu atendo, que são TDAH, eles têm, por exemplo, as avaliações são adaptadas. Diminui um pouco, não o conteúdo não modifica, o número de alternativa, por exemplo. Você faz uma questão que você pergunta de A a E, só vai ter A, B, C, que fica mais fácil pelo déficit da atenção. Então, realmente, no Brasil, esse movimento acompanha o movimento do mundo. Aí, assim, a gente ouve muito assim, agora está na moda, eu já ouvi essa expressão, está na moda TDAH, está na moda TEA. Aí eu falo, não é que está na moda, é que o diagnóstico, os profissionais começaram a estudar mais os casos. Os pais, com a informação de mídia social, os professores começaram a ficar atentos para os primeiros sinais, que quanto mais cedo o tratamento, melhor e menos danos a gente vai conseguir nessa criança. Então não é que tipo assim, virou moda, agora todo mundo é TDAH, porque hoje é mais fácil diagnosticar. Os profissionais estão melhor qualificados para isso. E os pais também, porque você vê, por exemplo, no Instagram, a quantidade de grupos que trabalham, de academias que trabalham ou com TDAH ou com TEA. Então, assim, acompanhou o movimento no mundo. Só para te dar um dado, no TEA, por exemplo, em 2000, era uma criança com TEA para 150 crianças típicas, porque a gente fala, crianças que têm transtornos do desenvolvimento, a gente fala atípicas, né? Que sai daquele padrão. Certo. E as que não têm são as típicas, que são daquele padrão. Em 2000 era uma para 150. Em 2020, ficou uma criança TEA para 36 crianças. Então, você vê o quanto aumentou. E quando eu estudo isso, já fui em várias clínicas lá em São Paulo, e eu conversando com uma das psicólogas, ela disse, a gente vai chegar um dia em que vai ser 1 para 1, entendeu? Porque, assim, os funcionamentos, tem alguns fatores, como inclusive os fatores ambientais, também, que a gente pode falar sobre isso. Então, ele acompanhou o mundo nesse sentido. Ampliou, não é que está na moda, não é que todo mundo agora acha que tem TDAH e TEA, é que está melhor diagnosticado. Isso, a busca mais cedo pela ajuda, o diagnóstico, né, mais efetivo, porque a ciência em si. E a conscientização e a informação dos pais. Os pais começam a perceber, nossa, meu filho tem 1 ano e não aponta o que ele quer. De TEA, por exemplo, estou dando um exemplo.
Uma criança com 9 meses já é capaz de apontar. 9, 10 meses, porque é água, ela aponta, se ela não é verbal ainda. Uma criança com TEA, ela pega na tua mão, ela te utiliza para levar onde ela quer. Isso é um sintoma. Andar na ponta dos pés é outro sintoma. Estou falando de TEA, que é mais claro e evidente os sintomas. Um outro que tem muito é a interação, o olho, olhar cara a cara. Dificilmente essa criança vai ter esse foco. A criança tem brincadeiras estereotipadas ou repetitivas, por exemplo. Em vez dela pegar um carro que vai, não, ela fica com o carro para frente, para trás, para frente, para trás. Então, que a gente chama comportamentos e brincadeiras repetitivas. Então, aí a mãe começa a pensar, nossa, tem alguma coisa estranha. Principalmente a mãe, que já é o segundo. Já tem uma referência. Já tem uma referência do primeiro. Então, ela consegue detectar mais isso. E tem outros sintomas. A fala é atrasada. Às vezes você vê criança com 2 anos que não fala. E aí, o que você... Também para você diagnosticar, meu filho não fala. Meu filho não... Eu falo com ele e não responde. O que a gente vai fazer? Primeiro, você vai separar algum comprometimento orgânico. Por exemplo, a criança tem deficiência auditiva. Né? A criança tem deficiência por isso que ela não fala, por isso que ela tem atraso, por isso que eu chamo, ela não ouve. Não, ela faz tudinho, ela fez todos os exames e detectou. Aí a mãe começa a perceber, né? São os sinais que vão sendo dados, né? Agora, até para isso, os pais precisam estar informados, né? Senão não consegue perceber essa diferença, né? Então, baseado... E às vezes, só te interrompendo, Ricardo, e às vezes ele até percebe, mas ele nega, os pais. Não quer aceitar. Não aceitam. Ele fica, não, mas eu acho que é porque ele é novinho, não, eu acho que é porque é de todo... Filho é diferente, sim, filho é diferente. Mas, assim, muitos têm medo de levar e ouvir do neuropsicólogo, que é geralmente que dá o diagnóstico, ou o neuropsicólogo ou o neuropediatra, né? Porque está envolvido o sistema nervoso. Certo. Então, geralmente, eles têm medo desse diagnóstico. E mesmo quando recebem, negam, ficam com raiva do profissional. Então, aquela coisa de não querer ver. Entendi. Isso leva a uma segunda questão aqui interessante, né? Como está o quadro atual de saúde mental de crianças diagnosticadas com transtornos, distúrbios, síndromes mentais? Porque aumentou o índice, né? Aumentou a descoberta mais cedo, aumentou a demanda, enfim. E aí, como é que isso está hoje no Brasil, né? Como é que vocês, profissionais que lidam direto com isso, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas e outros, como é que está isso, esse atendimento a essas crianças? Uma observação, realmente, que você colocou agora. Psiquiatra também pode diagnosticar. Eu não falei psiquiatra, mas psiquiatra também pode diagnosticar. O que acontece? Tanto no TEA, principalmente no TEA, como no TDAH, né, que é a alteração já, ou na atenção, é outra coisa. Transtorno, eu tenho que explicar para depois falar. Claro. O TEA é o transtorno do espectro autista, tá? O TDAH é o transtorno do déficit da atenção por hiperatividade. Aí você tem, desde aquele que a gente chama desatento, que é aquele que vive no mundo da lua, né? Aí apresenta mais dificuldade escolar, como você tem do tipo apenas impulsivo, hiperativo, sobe, desce, como você tem um combinado. Ele é desatento e também ele é hiperativo e impulsivo. É claro que uma criança com TDAH é diferente do adulto com TDAH. Um adulto com TDAH não vai subir na parede. Uma criança com TDAH, porque o adulto já tem noção de perigo, né? O TDAH, a criança, não. Então, tem essa diferença que é importante ressaltar. Então, são todos transtornos diferentes, são comandados pelo sistema neurobiológico, mas é claro que o TDAH é muito mais fácil de atender, porque muitos TDAHs são super inteligentes. Isso, é isso que eu queria acrescentar, né? Que existe hoje os superdotados, outras classificações, né? Então, mesmo... Para dizer que não é todos que são, nem todos. Não. E às vezes ele é superdotado por uma determinada área, para uma determinada... Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor. O transtorno do espectro autista, como antigamente se supunha, era que toda criança que tinha autismo tinha déficit intelectual. Hoje não. Tem uma classificação que é o TEA com alta habilidade. Isso. O que é isso? Antes,
os autistas com alta habilidade eram diagnósticos como síndrome de Asperger. Aí o que aconteceu? A Sociedade de Psiquiatria Americana, que é justamente quem... ela tirou o Asperger e colocou dentro do mesmo espectro. Inclusive, teve psiquiatras que saíram dessa associação por não concordar que ela fizesse parte do mesmo, porque é muito diferente. Aí você vê também TEA com altas habilidades, né? Como você vê TDAH, de modo geral, com altas habilidades, sai muito bem na escola, mas por que tem dificuldade? Pela falta de atenção, pela impulsividade, Então, são dois distúrbios diferentes, mas que acabam criando um problema, tanto familiar como na sociedade também. Entendi. Não sei se eu te respondi. Não, sim, com certeza. Agora, se a gente olhando por este lado, nossas escolas estão preparadas para receber essa garotada, para tratar, né, adequadamente, tratar entre aspas, né, atender adequadamente? O que é que você acha? Eu vou te falar um pouco da minha experiência como 40 e poucos anos de psicóloga, inclusive minha especialização é infantil e adolescência, infanto-juvenil, em clínica, né? Quando eu comecei a trabalhar, alguns anos depois, trabalhava eu uma outra psicóloga e a minha era mais o enfoque clínico dela era mais psicomotor, ela trabalhava com psicomotricidade. E o que a gente começou a receber? Autistas. E eu digo até que a gente, por intuição, né, criou algo que hoje o ABA faz, que é análise de comportamento aplicado. Assim, porque nem se falava isso na época, porque pouco tinha na literatura, inclusive. Então, no TEA, especificamente no autista, antigamente tu só pegava no consultório autista severo, não verbal. Porque não tinha como não perceber que é aquele que faz assim, que é o flap, né? Que é aquele que foi descrito pela primeira vez pelo Creme, que é o não verbal, déficit intelectual. Então, era isso que chamavam de autismo. Entendi. Então, o que acontece? Eram poucos. Por isso que isso aqui passou de 1 para 36. Porque em 2000, provavelmente, não estava tão especificado como era o espectro do autismo. Então, isso é importante a gente ressaltar, né? Então, o que acontecia? Escola não queria receber, autista principalmente. Nós tivemos um caso do menino que era não verbal também, mas que a gente percebia que esse menino tinha habilidades intelectuais, que ele não tinha, ele falava, ele não era não verbal, ele era verbal médio. O pai teve que ir para o Ministério Público, isso deve ter mais de 20 anos, nós temos 20 e poucos anos, ele teve que ir para o Ministério Público para a escola aceitar. Aí aceitou na marra, né? Depois essa criança foi para o Rio, quando ele foi fazer o ABA, né? E aí começou a surgir, que é a análise de comportamento aplicado. Então, era muito complexo. Hoje, não. Existe realmente projeto, inclusive, nacional, escolar, de inclusão, né? A escola não pode se negar a receber. A única coisa que a escola pode orientar é o seguinte: pais, eu vou precisar de alguém me ajudando. Né? Eu tenho na sala, por exemplo, 40 crianças. Eu tenho 2 com TEA. Aí vai ter que ter alguém que a gente chama assistente terapêutico para continuar. Só que isso é uma briga também, porque muitos pais não querem atender. Isso falando da escola, do projeto. Porque entende que a inclusão tem que ser igual aos outros. E não é. E às vezes você tem que dar uma adaptação. Né? A mesma coisa com o TDAH. Ele fica na sala, a gente orienta para ir para um colégio com menos crianças, para a atenção dele ficar melhor. E a prova é adaptada, porque ele não tem problema de aprendizagem. Mas ele tem que fazer uma letra maior, para a atenção dele e diminuir, como eu falei no início, a prova. Não no conteúdo, porque vem o Enem aí, ele tem que seguir. Isso atualmente estão fazendo isso, adaptação. Porque antigamente não faziam essa adaptação. Antigamente a criança ia para a sala também e ficava lá. Aí o que acontecia? A criança, os pais acabavam tirando porque não havia progresso nenhum. E também não tinha o atendimento clínico, né, que a criança precisa, tanto uma quanto outra. Entendi. Então, assim, aí a gente vai falar das dificuldades, né?
Eu buscaria então agora assim, quais os principais desafios que as famílias enfrentam ao buscar esse acompanhamento psicológico para essas crianças, né? Seja por não ter condições, tem que buscar a clínica, a escola às vezes não corresponde, né? Quais seriam esses principais desafios familiares? Exatamente. Uma criança que é diagnosticada tanto com TEA como TDAH, mais TEA, ele vai precisar de um atendimento multiprofissional, né? O que envolve também a escola com a psicopedagoga, tanto lá quanto fora. Então, ele vai precisar de uma equipe e fazer o que a gente quer comprovado cientificamente, para o TEA especificamente, o TEA é análise do comportamento aplicada. Cabe ao terapeuta, que pode ser psicólogo, pode ser fonoaudiólogo, pode ser terapeuta ocupacional. Todos podem trabalhar com a ABA, então, mas é um tratamento multiprofissional e acaba saindo muito caro. Eu sei de pais que têm condições financeiras que chegam a pagar 20 mil por mês para dar, mas tem condição. E o que está acontecendo hoje? Os planos de saúde estão cheios de liminar, em que eles são obrigados a pagar esses profissionais. Pagar um psicólogo para fazer o ABA, pagar a sessão de fono. Então, assim, tudo, infelizmente, ainda é briga na justiça. Né? Sim. Não é uma coisa... Além do mais, há também o impacto na família de ter uma criança com essa dificuldade. Então, os pais vão ser mobilizados. É muito comum esses pais terem problema depressivo, ter problema de ansiedade, né? Porque, assim, não adianta você ir para o consultório, faz o ABA lá com aquele profissional, passa 4 horas da manhã. Aí volta para casa e passa 4 horas. Não, 3 lá, 4 na escola, e aí o resto? E o fim de semana? Os pais têm que ser preparados para eles continuarem esse atendimento. Esse é um grande desafio, né? Certo. Porque, assim, muitos pais trabalham. Então, assim, o desafio maior, eu vejo que é o financeiro, porque você vai encontrar gente que tem condições e pessoas que têm plano de saúde e pessoas que não têm plano de saúde. Como é que ele vai buscar esse atendimento? O SUS vai dar isso? Não dá. Bom, estamos chegando ao final. Você começou a responder, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais. Como minimizar os fatores que impactam a saúde mental das crianças com transtornos mentais no Brasil ou na sua experiência no Pará? Como que se pode fazer, além do que já foi falado aqui? Que recomendações você daria? Eu acho que eu já até respondi, mas eu acho que a coisa que a gente tem que fazer é acolher e dar suporte para esses pais também, eles precisam disso, e fazer acompanhamento e criar e participar de grupos, por exemplo, tem um grupo de autistas, tem um grupo de familiares comportadores de TDAH, que essa divisão, compartilhamento da experiência, do sentimento, isso faz muito bem. Perceber que não é só o meu filho, que tem muitos que tem ali, e um ajuda o outro. E proporcionar em casa também meios para isso. Por exemplo, eu trabalho, meu marido trabalha. Vamos treinar essa babá para ela fazer também essa continuação. Sentar, criar outro tipo de brincadeiras em que a criança saia por exemplo, do TEA, dessas brincadeiras estereotipadas e repetitivas. Então, isso também é importante, participar de grupos. E cada vez você tem mais, né? Entendi. Quer dizer, na realidade, você tem que haver, além da escola, além do que a legislação já garantiu, tem que treinar os familiares. Esses grupos, essa troca de experiência é fundamental, mas precisa treinar. Até porque ainda tem muitos pais que não aceitam, né? Não aceitam. Vai sendo muito mais dificuldade. Então, precisa realmente que se treine essas pessoas para que elas possam, de uma forma maior, ajudar, né, no desenvolvimento dessa criança. E você tocou, Ricardo, uma coisa importantíssima. Nós estamos aqui nesta mesa para tratar disso. Com que objetivo? Informar as pessoas. Né? Quanto mais informadas as pessoas são, mais elas vão ficar alerta para aqueles sintomas, para aquelas características. E a gente sabe que quanto mais precoce o atendimento, melhor vai ser a resposta. Por quê? Porque
tem a questão da flexibilização do cérebro. Então, que chama de poda neural, né? Até os 7 anos é muito mais fácil você conseguir a resposta. Não é que uma criança com 10, tardiamente, não vai ter, mas o trabalho vai ser muito mais intenso. Por isso que, como é o melhor momento de procurar? Nos primeiros sintomas, né? Principalmente do TEA, né? Os primeiros sintomas de alguns comportamentos que eu disse, né? Dificuldade na interação social, porque a TEA tem uma tríade. Dificuldade na interação social, dificuldade na comunicação e nos comportamentos repetitivos, né? E estereotipados. Então, tem que ter essa tríade. No TDAH são outras características. Dificuldade de atenção, impulsividade, desregulação emocional. É muito frequente no TDAH. Assim como eu disse, muitos TEAs vêm com o TDAH junto. Aí olha a dificuldade que é. E muitos TDAH vêm com um transtorno que uns dizem que é neurológico, outros dizem que é mais disruptivo, que é o transtorno opositor desafiador. Então, eles são de testar, eles são. Então, vem acompanhado. Então, a gente precisa, né, ouvir, a gente precisa informar essa família, porque a gente sabe, pela questão da flexibilização cerebral e pela poda neural, quanto mais cedo, principalmente no TEA, mais resposta. Não vai mudar, não tem cura, isso não existe. Mas a gente vê muitas crianças com tratamento específico no ABA, que era o nível de suporte 2, e já estão tratamento intensivo, já estão no nível de suporte 1. Agora a gente vê que crianças com nível que foram diagnosticadas, eu conheço um caso na família, né, que foram diagnosticadas como TEA, nível de suporte 1, verbal, tudo, em que alguns da família negam. O que a gente está observando? Que vai piorando, porque não tem o tratamento. Então, eu acho que uma coisa importante é isso que você está fazendo, é informar. E não é que é moda, não, né? É porque a gente tem mais instrumentos para diagnosticar. Os pais têm mais instrumentos de se informarem. Como eu te falei, na época que eu atendi essas crianças autistas, só se falava nesse autismo. Por exemplo, ver uma criança hoje nível de suporte 1 com TEA, às vezes você nem percebe, é bem sutil. Sim. Entendeu? É bem sutil as coisas. Às vezes ela até olha, só que ela não mantém muito. Ela até olha, mas ela tem umas brincadeiras estranhas, ela tem uma fala estranha, às vezes é um pouco robotizada, que a gente fala. Então a gente precisa estar informando cada vez mais. E eu acho assim, que a internet tem ajudado muito nisso. Muito, muito, muito nisso, porque assim a gente já vê cedo criança diagnosticada. Eu vou te falar da minha experiência pessoal, né? Meu filho mais velho, ele tem TDAH, eu acho ele super inteligente, ele tem doutorado, inclusive. E não dá para tu fechar um diagnóstico de TDAH se não apareceu esse sintoma na infância. Não existe o TDAH surgir na adolescência, o TEA surgir na adolescência. Isso vem de criança, tá? Então, às vezes, a pessoa diagnosticada com TDAH, e está parecendo muito adulto sendo diagnosticado com TDAH, eu mesmo tenho diagnosticado muito adulto, mas a questão básica é entrevistar os pais, mesmo adulto, para ver como era na infância. Se ele não apresentou até 12 anos os sintomas permanecendo 6 meses, ele não tem TDAH. Ele pode ter uma oposição, uma ansiedade muito alta, sim. Né? Porque vem acompanhado. Mas assim, eu percebi por alguns comportamentos, esquecer as coisas, né? Não era dificuldade na escola, não, ele nunca teve, pelo contrário. Era esquecer, cadê teu boné? Deixei, cadê tua caneta? Deixei. Porque o TDAH tem muito isso, e a desorganização. E o adulto, não é que ele tem hiperatividade, mas ele tem hiperatividade mental, né? O cérebro dele é hiperativo. Entendi. Então, é isso que é muito importante. Bom, Maria, eu acho que foi muito esclarecedor para todos nós. Fica com gosto de quero mais. Mas, nas suas considerações finais, eu queria lhe provocar
não querendo, mas já querendo puxar a sardinha para o meu lado, a ferramenta, atividade física, esporte, principalmente para criança e adolescente, né? Eu queria que fizesse as suas considerações finais, dando essa sua opinião sobre isso. Você tocou no ponto X. Principalmente quem tem TDAH, adulto, precisa fazer atividade física. Quanto mais atividade física, melhor, porque trabalha a impulsividade. Ele consegue se conter. Então, isso é fundamental. E algumas crianças que têm tanto TEA como TDAH, elas têm dificuldades, às vezes, por exemplo, trabalhar esse passo, esse equilíbrio. O TEA tem muito, e a atividade física ajuda muito nisso. Então, como eu falei no início, é um acompanhamento multidisciplinar. Você não vai só para um psicólogo. Vai naquela sessão, tanto que isso não funciona. Ir para um psicólogo uma vez por semana não funciona. Entendeu? Você tem que fazer um trabalho com multiprofissionais intensivo. E em casa você continuar. Muito bem. Chegamos ao final de mais um podcast. Com certeza, para você que está assistindo, para você que vai rever essa entrevista, é uma excelente contribuição e um grande momento de reflexão para a saúde mental. Queremos finalizar entregando aqui um pequeno brinde à nossa convidada. Oi, Ricardo, muito obrigada. Foi um prazer a gente estar aqui e me coloco à disposição. Se vocês quiserem falar de outros transtornos, como eu disse, assim, o TOD hoje é um grande desafio para os pais, porque lidar com uma criança que está desafiando 24 horas por dia não é fácil. Com certeza nós teremos outros momentos ainda da saúde mental com a nossa convidada aqui trazendo as suas contribuições. Finalizamos agradecendo mais uma vez o Sindojus e a ENEAP, a Conhecimento e Ciência, vão continuar nessa luta de informar, de trazer quanto mais possível de informação e conhecimento para a sociedade. Até breve.